Em 2018, estava rolando a Copa do Mundo e as eleições, e algo curioso estava acontecendo no mercado. Milhares de marcas gigantes brigavam desesperadamente por atenção. Investimento pesado em tráfego, campanhas publicitárias, mas o foco do Brasil estava em outro lugar. Quem seria o novo presidente e quem ganharia a Copa do Mundo? E algo curioso sempre acontece no mercado em anos como o de 2026. As marcas entram em pânico, todo mundo quer atenção, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser lembrado. Em 2014 foi assim, em 2018 foi assim e 2026 vai ser pior. Agora, com toda essa bagunça, adiciona aí eleição, adiciona imposto do Facebook, adiciona mais concorrente, adiciona construção em escala industrial com inteligência artificial. O resultado final, um mercado barulhento, caro e com pouca tomada de decisão. Mas é justamente nesse cenário que algumas empresas crescem mais do que nunca. Foi assim na pandemia e vai ser assim em 2026. Não porque gritam mais alto, mas porque param de competir por atenção. Elas fazem outra coisa, elas vão direto ao cliente que tem a dor que elas resolvem. Se você é dono de uma empresa B2B, 2026 vai te obrigar a escolher. Ou você continua esperando o cliente levantar a mão, ou você cria um processo que dê acesso direto ao decisor. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar por que 2026 é o melhor ano para prospectar clientes e é o pior ano para depender de indicação ou de marketing. Desde que vendas é vendas, a prospecção ativa se destaca por vários motivos, mas o primeiro motivo é que dentro de um processo de prospecção ativa você escolhe o lead que você está conversando e não ao contrário. Quando você faz um anúncio de marketing, por mais bem segmentado que ele seja, ainda assim quem escolhe falar com você é o seu lead. No cenário de indicação piorou. Quem te indica é quem escolhe quem você vai conversar. E geralmente a pessoa que te indica não sabe quem que é o seu cliente dos sonhos. Já na prospecção ativa, eu escolho exatamente o tipo de cliente que eu quero conversar, que possui os problemas que eu resolvo, que possui o tipo de negócio que eu gosto e consigo dar bons resultados e o mais importante, o cliente que pode pagar o quanto eu quero cobrar. E é exatamente por isso que existem milhares de dados que mostram que o cliente que vem da prospecção ativa geralmente tem um ticket médio 3 vezes maior do que outros canais e o mais importante, é um cliente que cancela muito menos com a sua empresa. E isso é muito óbvio, porque já que eu estou escolhendo o cliente que eu quero atender, obviamente que eu vou escolher o melhor cliente para minha empresa. Giovanni, entendi, tô convencido a fazer prospecção ativa, mas vamos lá, como que eu faço prospecção ativa? E agora eu vou te falar os 4 pilares importantes da prospecção ativa para você começar a implementar isso na sua empresa hoje mesmo. Você já deve ter escutado um conceito chamado ICP, ou Ideal Customer Profile, ou traduzindo para o português, o perfil ideal de cliente, que basicamente significa você saber muito bem quem que é o tipo de cliente que você vai prospectar. A grande verdade é que o conceito de ICP, ele é extremamente antigo e aqui na Destruindo Metas nós não usamos mais esse conceito, nós usamos um conceito chamado mapa do cliente ideal. E o mapa do cliente ideal é o primeiro passo para construir um processo de prospecção. Dentro do mapa do cliente ideal, nós temos que trabalhar definindo 3 blocos de características do nosso tipo de cliente. O primeiro bloco são informações sobre a empresa do nosso cliente, caso eu seja uma empresa B2B. Então, eu tenho 3 informações nesse primeiro bloco. A primeira informação desse bloco é o nicho de atuação, ou seja, qual que é o tipo de empresa, qual que é o tipo de nicho de empresa que eu vou prospectar. A segunda informação é o tamanho dessa empresa. Um processo de prospecção para pequenas, médias e grandes empresas muda completamente. E a terceira informação desse primeiro bloco são os requisitos básicos, o que uma empresa precisa ter para poder ser um cliente dos sonhos da minha empresa. Depois que a gente define essas 3 características, nós vamos para o segundo bloco, que é sobre a persona. E é aqui que o ICP, que eu comentei mais cedo com você, falha muito. O ICP ele foca muito em características da empresa, então localização da empresa, tamanho da empresa, nicho da empresa. Só que a gente nunca pode se esquecer que um processo de vendas é um processo C2C, ou seja, uma pessoa vendendo para uma outra pessoa. E o segundo bloco do nosso MCI é de fato a persona, então eu preciso entender, primeira coisa de tudo, qual que é o cargo da pessoa que eu vou prospectar. Depois disso, eu preciso entender quais são os meios de contato que estão no dia a dia dessa pessoa. Ela usa telefone, e-mail, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, o que ela mais usa no dia a dia dela. A terceira informação do nosso segundo bloco são os sonhos dessa pessoa, ou seja, por que essa pessoa acorda todos os dias cedo e levanta da cama para trabalhar, o que de fato ela está querendo realizar. E os sonhos geralmente está muito relacionado à parte emocional do nosso cliente. Além dos sonhos, a nossa quarta informação são os pesadelos dessa nossa persona. Por que essa pessoa, quando ela deita a cabeça no travesseiro, ela não consegue dormir? Ou seja, isso está totalmente relacionado à parte racional do negócio. Contas atrasadas, inadimplência, falta de vendas, ticket médio baixo, falta de leads, um monte de funcionários saindo da empresa, ou seja, o que está atrapalhando essa pessoa de pegar no sono. Beleza, até aqui no nosso mapa do cliente ideal, nós definimos a empresa e definimos também sobre a persona. Agora, a terceira parte, mas não menos importante, é entender o que eu vou vender para esse tipo de empresa e de pessoa. E aqui que vem uma parte muito importante. No ICP, geralmente você tem um ICP para a empresa inteira. No mapa do cliente ideal, você vai ter um
mapa do cliente ideal para cada solução da sua empresa. Ou seja, se eu vendo algo de R$ 1.000, o meu mapa do cliente ideal vai ser de uma forma. Se eu vendo algo de R$ 50 mil, o meu mapa do cliente ideal vai ser de uma outra forma completamente diferente. E aqui nessa terceira etapa eu preciso ter muito claro o que eu estou vendendo, qual que é a promessa do que eu estou vendendo, quais são as características do que eu estou vendendo e quais são os benefícios do que eu estou vendendo. Então, característica seria, eu tenho esse controle aqui, esse controle tem 2 botões, legal, é um controle para eu pausar a câmera. Benefício seria basicamente eu não precisar me levantar toda hora e ficar indo aí pausar a câmera e fazer uma gravação que demoraria 30 minutos, demorar 2 horas. E sempre que a gente está num processo comercial, nós nunca falamos sobre características, então a gente sempre mapeia as características da nossa solução para lembrar de nunca falar dela. Beleza, vamos lá, definimos o nosso mapa do cliente ideal, temos a nossa segunda etapa do nosso processo de prospecção, que é a construção de listas de prospecção. Agora que eu já sei muito bem qual que é o tipo de empresa que eu vou prospectar, eu preciso entender onde eu acho essas empresas e quais são as melhores formas de encontrar essas empresas e os contatos desses decisores. Aqui é muito difícil de eu te dar uma dica de ouro, porque isso muda de empresa para empresa, de MCI para MCI, mas eu vou te falar as ferramentas favoritas que eu utilizo aqui dentro da Destruindo Metas para prospectar e construir listas de prospecção. A primeira ferramenta que eu gosto muito de trabalhar é uma ferramenta chamada Gmaps Extractor. Eu vou deixar ela escrita aqui na tela, mas basicamente é uma ferramenta que constrói listas de prospecção através do Google Maps, lá do Google Meu Negócio. Para mim, construir listas de prospecção no Google é uma das melhores formas e formas mais assertivas. E é muito óbvio, se a pessoa tem uma empresa, provavelmente ela tem um telefone atualizado no Google, ela tem uma informação ali no Google Meu Negócio, e ela não vai deixar um telefone errado no Google Meu Negócio, que é um dos principais canais de vendas dela. Então, eu gosto muito de usar o Gmaps Extractor para montar lista no Google. Giovanni, eu prospecto empresas um pouco maiores, eu gosto de falar com diretores de vendas, diretores de marketing, eu vendo algo para empresas com 100, 200, 300 funcionários. A minha ferramenta favorita se chama Apollo.io. Dentro da Apollo, ela tem milhares de empresas lá dentro, e o mais importante, ela tem a opção de fazer milhares de filtros também. Então, filtro de quantidade de colaborador, tecnologia que essa empresa usa, e ali dentro eu consegui encontrar as pessoas que trabalham nessa empresa, o LinkedIn e às vezes até o telefone dessa pessoa. Uma terceira ferramenta que eu gosto muito de usar num processo comercial de construção de listas de prospecção é uma ferramenta chamada Snove.io. Basicamente, o Snove.io tem uma lista de e-mails muito grandes lá dentro, de milhares de empresas, e quando eu entro no site de alguma empresa, é só eu clicar no plugin do Snove que ele já me mostra as pessoas que trabalham lá e, se ele tiver, os e-mails dessas pessoas. Beleza, Giovanni, até aqui nós temos o nosso mapa do cliente ideal e agora nós também sabemos as melhores ferramentas para construir listas de prospecção. Qual seria o terceiro passo? E o terceiro passo talvez seja o passo mais importante, que são os fluxos de abordagem. Existem muitos dados dentro de vendas que mostram a inefetividade de fazer prospecção sem um fluxo de abordagens. O que seria isso na prática, Giovanni? Vamos supor que eu queira prospectar a sua empresa, tá? E chega segunda-feira, eu acordo lá todo animado para começar a prospectar e eu vou lá e faço uma ligação para sua empresa. A chance de eu conseguir me conectar com você, que é decisor dessa empresa, em apenas uma ligação é de apenas 11%. Só que, se na terça-feira eu te ligar de novo ou te mandar um e-mail, eu subo de 11% para 34%. Ainda assim, não é uma taxa muito alta, e se na quarta-feira eu te mandar um direct no LinkedIn ou te chamar no WhatsApp, essa minha taxa sobe para mais de 60%. E essa minha taxa ela vai subindo gradativamente até 8 tentativas de contato. A partir da 8ª tentativa de contato, o esforço já não vale tanto a pena. Ou seja, o que você precisa ter entendido até aqui? Eu preciso abordar uma empresa de 5 a 8 vezes. Antes de a gente continuar esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Se você tem uma empresa B2B, você vende para uma outra empresa hoje, seu cliente final é uma outra empresa, a Destruindo Metas é uma das maiores aceleradoras comerciais do Brasil e eu posso te ajudar a implementar todo esse processo e ajustar toda a sua área comercial para que você bata a meta todo mês e venda todo mês de uma forma previsível. O primeiro passo para eu conseguir te ajudar com isso é te agregar valor e servir para sua empresa. Então eu vou liberar nesse vídeo alguns horários para fazer um diagnóstico comercial da sua empresa. Eu, pessoalmente, alguns consultores do meu time vão analisar por completo a sua empresa e fazer um diagnóstico comercial 360, te mostrando exatamente o que você está fazendo de certo e o mais importante, te entregar um plano de ação prático e ultra personalizado para o seu negócio. Tem um QR Code aqui na tela em algum lugar e também tem um link abaixo desse vídeo aqui para você clicar e solicitar esse diagnóstico. Você pode vender muito mais, você só precisa estar do lado das pessoas certas e eu posso te ajudar com isso. Mas agora bora voltar pro vídeo. Bom, legal, entendemos então que fluxo de abordagem é uma das coisas mais importantes dentro de um processo de prospecção. E você lembra lá no nosso mapa do cliente ideal que existe uma pergunta lá que era: quais são os meios de contato que esse nosso decisor usa no dia a dia? Aquela pergunta é totalmente conectada com o nosso fluxo de abordagem. E antigamente nós usávamos fluxos de abordagens muito longos, às vezes eu passava 10, 15, 20, 30 dias abordando a mesma empresa. Mas atualmente a gente já entendeu que isso não vale tanto a pena e não funciona. Então, os melhores fluxos de abordagem geralmente são de 5 dias. Ou seja, eu subo uma
uma lista de prospecção na segunda-feira para começar a prospectar com 30 empresas e eu prospecto essas mesmas 30 empresas durante a semana inteira até sexta-feira. E geralmente nesses fluxos de abordagem eu tenho de 1 a 2 contatos por dia com a mesma empresa. Então eu vou trazer um fluxo de abordagem na prática aqui para vocês. Na segunda-feira eu vou lá e mando um e-mail para o meu lead. Na terça-feira eu ligo para ele 2 vezes. Na quarta-feira eu mando mais um e-mail para ele. Na quinta-feira eu ligo para ele 2 vezes de novo. E na sexta-feira eu ligo para ele na parte da manhã e na parte da tarde eu mando um terceiro e-mail que nós chamamos de breakup, que é basicamente encerrando a conversa. Obviamente que isso está totalmente relacionado ao que você vende e ao seu mapa do cliente ideal. Por isso que eu estou só te dando um exemplo aqui. E o quarto pilar da prospecção ativa, mas não menos importante, é a parte de automação. Hoje em dia dá para automatizar muita coisa num processo de prospecção. Por isso que dentro da Destruindo Metas nós temos um treinamento chamado Máquina de Prospecção, porque hoje 70% de um processo de prospecção dá para ser automatizado. E-mails com ferramentas como a própria Apollo, Snowville, que eu gosto muito de utilizar e basicamente faz um trabalho de enviar e-mails de forma 100% automática. Conexão no LinkedIn, prospecção no LinkedIn com ferramentas como Cata Cliente, DuckSoap ou LinkedIn Helper e várias outras ferramentas. Agora o que eu preciso te falar é que ainda nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, todas as inteligências artificiais de prospecção não funcionam e são uma merda. Eu torço muito para que aquelas inteligências artificiais que ligam de forma automática, que fazem prospecção de forma automática, funcionem logo, mas ainda assim, nesse exato momento, nenhuma delas presta, só vai gastar dinheiro. Eu acredito que com tudo isso que eu te mostrei, se você não tiver convencido a fazer prospecção ainda em 2026, ou você é maluco, ou você não gosta de ganhar dinheiro. A pergunta que eu te faço é, 2026, você vai sofrer com tráfego mais caro, com a atenção totalmente desviada, ou vai começar a prospectar cliente e buscar o cliente que quer comprar sua solução hoje mesmo? Tamo junto e bora destruir metas.